Bom, aí agora você pode estar se perguntando, mas de que lugar é esse que o CJ está falando, né? Qual é a bagagem do cara, né? Então, vou te contar um pouquinho aqui da minha história, da minha trajetória, né? Que eu já te citei aí que são 20 anos já nessa jornada, metade da minha vida, hoje eu tenho 40 anos, só para te mostrar que realmente se trata de ir fazendo escolhas, né? Bom, eu nasci numa família urbana, de classe média, o meu pai empresário a vida toda, a minha mãe foi professora de escola pública de criança durante bastante tempo, depois servidora pública, né, na maior parte da sua vida, e nós morávamos na cidade. Então não estou falando aqui de uma história de ter nascido na natureza, numa fazenda, nada disso, nenhuma chácara, né? É uma vida completamente urbana, mas o que eu herdei dos meus pais, né, principalmente do meu pai, foi de fato uma inquietação perante o estado do mundo. Eu sempre me incomodei, principalmente com as questões sociais, sempre me incomodou muito a pobreza, a miséria. Eu observar, de um lado, pessoas com tantas coisas, né, com tanto, e outras com tão pouco. Isso sempre me incomodou. E esse estado de inquietação me levou para uma busca, né? Eu queria, desde jovenzinho, que minha vida tivesse sentido, deixasse um legado de um mundo melhor. Isso sempre foi uma ansiedade minha. E aí eu acabei entrando no movimento estudantil, desde o segundo grau, né? Hoje ensino médio. Entrei na universidade em 95, na engenharia mecânica, não estava contente com o curso, migrei para a engenharia florestal em 97, que foi o mesmo ano que eu conheci a permacultura. E nesse momento eu estava então militando no movimento estudantil, mas eu comecei a ficar um pouco desgostoso com a essência das discussões, com as buscas, né, das pessoas que estavam envolvidas nisso, porque eu sempre achei pertinente e fundamental a questão da distribuição da riqueza, mas em um determinado momento eu notei que faltava alguma coisa. E aquilo começou a me dar um sentimento de vazio. Eu percebi que isso que faltava era incluir a mãe natureza. Não adiantava a gente querer distribuir uma riqueza se essa riqueza fosse fruto de uma exploração simplesmente da nossa mãe terra. E aí isso começou a ficar muito forte em mim, até que em um determinado momento eu me deparo com esse conceito, essa palavra, permacultura, e comecei então a estudar por conta própria. E aí em 99 eu fiz o meu curso de permacultura, né? E talvez por sorte, o meu pai tinha comprado lá na década de 80 uma chácara, aonde o projeto dele era uma visão de futuro para que eu e meus irmãos, somos 4 lá em casa, né? Uma irmã e mais 2 irmãos. Então, desde jovenzinho, desde criança, na verdade, que a gente escutava que quando a gente crescesse teria um lugar para construir nossas casas. Então essa era a visão do meu pai, né? Ele pensou no futuro dos filhos, um lugar para que a gente pudesse construir as nossas casas. E aí hoje eu brinco que eu digo que eu não sabia que as casas iam ser de barro, né? Que o cerrado que lá habita e estava muito antes da gente estaria 100% preservado, porque o padrão de ocupação urbana, né, todos conhecemos, tira toda a vegetação e o que tem de vegetação é no máximo grama, né? As áreas verdes são gramas, algumas plantas ornamentais e só, né? E lá não, lá a gente construiu nossas casas preservando o cerrado, com o cerrado mantido em pé, né? Então, essa foi o início da minha prática de permacultura, e como eu ainda estava muito envolvido com o movimento estudantil, com liderança do centro acadêmico, eu tinha muitas pessoas girando à minha volta, atentas ao que eu estava falando. E desde o início, a permacultura virou então a minha bandeira, né? Virou a minha causa de militância. Eu militava em prol da permacultura desde o início. E aí acontece que o trabalho da chácara começou a despertar interesse. Então as pessoas começaram a querer ir ver o que era aquilo que eu estava fazendo. Eu comecei cavando um buraco na terra, porque a gente não tinha fonte de água lá na chácara, né? Que depois se tornou um centro de referência, né, a Chácara Asa Branca, Centro de Permacultura Asa Branca. Eu comecei fazendo um buraco para guardar a água da chuva. E a terra que saiu desse buraco virou a minha casa, depois virou a casa do meu irmão. E as pessoas queriam ver isso. A nossa horta, como é que é esse negócio de horta mandala, de horta orgânica, a gente começou a aplicar, né, e a mostrar
tudo aquilo que eu estava falando então enquanto bandeira. Então eu percebi que a permacultura ela juntava tudo o que eu queria e precisava na minha vida. Ela era ao mesmo tempo a minha prática pessoal, a minha causa, né, o meu propósito de viver, e eu percebi que podia virar também o meu trabalho, a minha atuação profissional. Então, foi um conjunto de fatores, mas que estão todos correlacionados a eu ter escolhido estudar permacultura, fazer um curso de permacultura, praticar a permacultura. E isso se desdobrou. Eu acabei fazendo o meu trabalho final, meu projeto final para me formar em engenheiro florestal com o desenho da Chácara Asa Branca, o design permacultural, que a gente vai abordar mais à frente. Fiz também o meu mestrado com permacultura, tá? E acabei até criando uma matéria chamada Introdução à Permacultura na Universidade de Brasília, onde eu fui professor por 4 anos. E em 2005, quando eu já tinha então aí 6 anos de trabalho de terra, né, eu conheci permacultura em 97, fiz um curso em 99 e assim que eu fiz o curso eu comecei a praticar na terra. Ao longo de 6 anos, as pessoas que estavam comigo, participando dos mutirões, participando das rodas de debate, das discussões, a gente chegou a ter um grupo na UNB no ano de 2000 que teve 80 pessoas participando semanalmente de estudos, era um grupo de estudo de permacultura, né? Então, essas pessoas, aquelas mais empenhadas, né, e mais proativas, eu convidei para que a gente fundasse, então, em 2005, o IPOEMA, né, o nosso Instituto de Permacultura. E o IPOEMA ele é uma associação sem fins lucrativos, né, o que a gente chama genericamente de ONG. E a gente optou por fazer uma ONG exatamente pela essência mais pura da ONG, né, que eu chamo de ONGismo, né, que é você pegar recursos aonde tem, para aplicar onde o Estado não levaria esses recursos, né? O que eu chamo de a função Robin Hood, pegar dinheiro onde tem para aplicar aonde não tem. Ou seja, a gente, através da nossa ONG, levou a permacultura para escolas públicas, para periferias, para assentamentos rurais, né? Então a gente entra em editais, concorre a patrocínios e com esses recursos a gente leva a permacultura, né? Então eu comecei isso fazendo para mim, eu queria ter a minha casinha ecológica, a minha hortinha, a minha composteira. Isso foi desdobrando, né? E eu fui percebendo que eu podia cada vez mais avançar e dar passos mais largos nessa mudança, né? E acabei hoje estando aqui numa outra casa, né? Hoje eu moro, como eu já te falei, na cidade, uma casa de alto padrão, feita com uma técnica originalmente rudimentar, né? O bom e velho pau a pique, mas uma casa de alto padrão, né? Um padrão de classe média, com todo o conforto que a gente merece, que todas as pessoas merecem. E isso é fruto de muito trabalho e muita conquista, né? E qual é o estado da arte hoje do CJ, né? Então com 40 anos, 20 anos como permacultor? O que eu amadureci, o que eu aprendi e tenho para compartilhar com você? Exatamente essa percepção de que o momento histórico que a gente vem atravessando é o momento de uma transição. No início, eu queria ter uma vida 100% sustentável. Eu queria fazer a minha casa, produzir a minha comida, guardar a minha água da chuva, emitir 0 de lixo, né, de tanto orgânico quanto lixo reciclável. Eu não queria que saísse nada da minha chácara, né? Então, assim, era uma dedicação muito profunda, era uma dedicação plena, o que é muito bom. Mas em um determinado momento eu percebi que isso aconteceu em detrimento de algumas coisas que são importantes na vida. E por mais que a gente ame o que faça, a gente tem que ter tempo para a família, a gente tem que ter tempo para o lazer, a gente tem que ter tempo para cuidar da nossa saúde, porque se a gente deixa de lado esses aspectos, a gente não vai estar falando de uma vida de fato sustentável, né? Então a permacultura ela é uma ferramenta para a gente ir construindo concretamente soluções sustentáveis, mas aqui no auge, né, dessa minha jornada de 20 anos de permacultor, o que eu percebo que é fundamental, e é por isso que eu dei esse título para o workshop, é esse entendimento de que as escolhas que a gente faz, as escolhas sustentáveis é que são o caminho dessa transição, essa transição cultural da qual eu já falei, né, anteriormente, essa transição profunda. E a gente fazendo hoje, mostrando para os nossos filhos
um jeito de fazer diferente, um como fazer diferente. E eles vão fazer mais, e os filhos dos nossos filhos vão fazer mais, e assim sucessivamente a gente vai criando essa cultura permanente, essa cultura de sustentabilidade, tá? Bom, é importante falar também um aspecto desse lance de querer ser 100% sustentável, é que isso, de certo modo, fere um princípio ecológico, que é a interdependência entre todos os seres, inclusive a vida na Terra. O planeta Terra é um sistema aberto, que depende da fonte do Sol, né, para que a vida aconteça e exista. Então, até o planeta Terra é um sistema aberto. Então, de certo modo, essa busca que eu tinha no início, e que muitas pessoas acham que é disso que a gente está falando, de ser autossuficiente, né, de ser 100% autossuficiente, ela fere até um princípio ecológico. Então a gente está falando de um conjunto de interações e interrelações dos quais a gente passa e precisa passar nessa transição. E qual é a história, então, desse workshop? O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Então, com essa breve passagem da minha história, você percebeu que permacultura, para mim, passou a ser simplesmente a minha vida. É o jeito que eu vivo, é a minha filosofia de vida, é o meu trabalho, é como eu educo meus filhos. E tudo isso porque é um propósito. Eu me considero um cara sortudo, que desde cedo encontrou um propósito de vida, né? Eu acredito que talvez essa seja a maior busca espiritual das pessoas, né? Encontrarem o seu motivo de viver, a sua missão de viver, né? O seu propósito, e eu encontrei o meu. E difundir a permacultura é esse propósito. Então, eu sempre tive turmas presenciais há 16 anos, como eu já falei também, eu sou professor, aonde eu conseguia falar com 20, 40 pessoas numa palestra, às vezes 100, 200 pessoas, mas eu tinha uma limitação. Quando eu trago esses conhecimentos para serem compartilhados aqui no mundo online, eu consigo dar escala. E por que isso é importante para mim? Primeiro, como eu já falei, é meu propósito. Eu tenho um propósito de deixar o mundo melhor para os meus filhos, para gerações futuras, mas tenho um propósito também de ajudar pessoas que querem fazer isso, pessoas que querem começar essa transição agora, também pensando em deixar o mundo melhor, em transformar a nossa realidade para uma realidade mais sustentável e socialmente mais justa. Então, por isso, nasceu a ideia do Workshop Online Escolhas Sustentáveis. Essa é a primeira edição e espero que isso frutifique, que muitas pessoas possam assistir, escutar e debater comigo, né, nos comentários. Sempre a gente vai ter campo de diálogo, então nesse próprio momento aqui nessa página tem aqui embaixo o campo para você poder comentar, deixar as suas perguntas. Então, se você já quiser ir dialogando comigo, eu vou fazer o máximo esforço possível para poder responder, né? A equipe que eu também tenho me ajudando também vai trabalhar com isso para que a gente atenda todas as questões à medida que elas forem surgindo. Tá? Bom, agora eu queria te falar um pouco então dessa palavrinha que você já me ouviu falar tanto aqui, né? Já falei algumas vezes, essa tal dessa permacultura. Porque apesar da gente estar vinculado aqui a um instituto de permacultura, eu não sei por que caminho você chegou aqui no nosso workshop, se você já conhece essa palavra, se você já ouviu esse conceito, eventualmente já fez até cursos, né? Seja com o Poema ou com outros institutos. Então eu vou falar agora um pouquinho sobre essa tal permacultura que norteia todas as minhas ações, toda a minha visão de mundo, tá? A minha prática e a minha visão filosófica e conceitual do mundo, beleza? O melhor jeito de definir permacultura é a própria construção da palavra, né? A etimologia da palavra, que é a junção de cultura com permanente. Então, falar de permacultura é falar de tudo isso que eu vim falando até aqui. Essa necessidade da gente mudar a nossa cultura, ou seja, os nossos hábitos, o nosso jeito de fazer as coisas, os nossos costumes, né? Então é importante entender que eu estou falando de cultura no sentido pleno. Eu não estou falando aqui de cultura no sentido agronômico, porque a permacultura, quando surgiu, ela surgiu como agricultura sustentável, agricultura permanente. Então, às vezes acontece de ainda hoje as pessoas acharem que a gente está falando de cultura permanente no sentido da cultura do feijão, a cultura da soja, a cultura do milho, a cultura do eucalipto.
Não, nós estamos falando de um conjunto de valores, de hábitos, de crenças, de modo de se relacionar, né, das pessoas entre as pessoas, das pessoas com a terra, ou seja, o sentido pleno de cultura. E o conceito de permanente aqui é sinônimo de sustentabilidade. Uma cultura que possa permanecer ao longo do tempo, né, por tempo indeterminado. Então é exatamente o conceito atual de sustentabilidade. Eu tenho até brincado dizendo que se a palavra, né, se o conceito fosse criado hoje, talvez fosse aí uma mistura, uma junção de sustentável com permanente. O resultado não ia ser tão bonito, então a gente fica com o permacultura mesmo, tá? Mas é isso, permanente no sentido de sustentável. Bom, para mim, permacultura, como você viu, ela é a minha vida, ela é uma filosofia de vida. Mas, originalmente, ela surge como uma metodologia para o planejamento e execução de ocupações humanas sustentáveis. Ou seja, o que significa isso? Quando a gente fala de ocupação humana sustentável, a gente está falando de ocupar o território. De novo, o jeito que a gente faz as nossas casas, o jeito que a gente consome água, tudo isso é feito sobre o território. A permacultura ela é uma metodologia para o design desse território. Tá? Mas um dos seus criadores, o Bill Mollison, tem uma forma de definir, que eu vou usar aqui, que ele fala que é o seguinte: a elaboração, implantação e manutenção de ecossistemas estáveis e resilientes que possam prover moradia, alimento e energia para o ser humano de forma harmoniosa com o meio ambiente. Então essa é a definição mais clássica do Bill Mollison, mas é isso, uma metodologia para o planejamento e execução de ocupações humanas sustentáveis. Mais recentemente a gente descobriu um vídeo na internet do David e do Bill Mollison, já vou falar quem são essas duas figuras, e o Bill Mollison lá ele tem uma definição muito singela e para mim absolutamente profunda de estudo do que eu entendo sobre permacultura. Ele fala que permacultura nada mais é do que uma tentativa de se deixar um mundo melhor para as gerações futuras. E é exatamente isso que a gente está fazendo, tentando deixar um legado de um futuro melhor. Tá? Bom, a permacultura, enquanto metodologia, ela traz um grande diferencial que é se basear no pensamento ecológico. Ela é fundamentada por uma visão ecológica e sistêmica do planeta, mas ela aplica princípios de design nessa ocupação do território. Então ela traz princípios de design que visam um arranjo equilibrado entre os elementos que vão compor essa ocupação, para que a partir dessa interação entre os elementos, esse sistema que está sendo desenhado, esse sistema que está sendo manejado, possa vir a ser sustentável, possa vir a ser permanente. E um outro diferencial da permacultura é que ela procura tratar e resolver problemas complexos de uma forma o mais simples possível. Então, por mais complexo que seja o problema, a permacultura procura resolver de modo simples, trazendo aí um outro conceito, que é o conceito de tecnologias apropriadas, que foi desenvolvido na década de 70 por um alemão chamado Schumacher. Ele tem um livro em inglês chamado Small is Beautiful, né, onde ele traz esse conceito de tecnologias apropriadas, que hoje é muito chamado também de tecnologias sociais, ou seja, tecnologias que são simples, resolvem de um modo efetivo determinados problemas, são de alta replicabilidade e de baixo custo, ou seja, qualquer um pode fazer em qualquer lugar e de fato resolvem problemas concretos. A permacultura ela surge na década de 70, mais especificamente em 74, enquanto ideia, entre dois australianos chamados Bill Mollison e David Holmgren, e o primeiro livro sai em 78, que é o Permacultura 1. Tá? Bom, na minha história de permacultor, uma das grandes honras que eu tive é estar com esses dois autores. O David, ele simplesmente ficou hospedado lá em casa, né, na Asa Branca, na minha primeira casa, por ocasião de um curso que ele veio fazer aqui no Brasil, né, e passou em Brasília. A gente ajudou a organizar esse curso aqui, o IPOEMA, em parceria com a rede Permear de Permacultores. Na época, organizamos um curso do David e ele ficou hospedado lá em casa. Então, para mim foi uma grande honra ter simplesmente o ícone máximo, né, aí da permacultura na minha casa. E com o Bill Mollison eu também pude estar em 2005. Ele veio aqui visitar
o instituto lá de Pirenópolis, né, que é um dos seus alunos direto, o André Soares, meu professor, e nós podemos aí num grupo seleto aí dos 5 permacultores passar uma tarde batendo papo com ele. O Bill hoje já é falecido, né? Faleceu salvo engano, 2 anos atrás, talvez tenha sido o ano passado, né? O tempo passa tão rápido. E então eu tive a honra de estar com esses 2 criadores e isso fortaleceu muito para mim essa vontade, esse desejo de seguir praticando permacultura, até porque eu vejo a permacultura como a grande ferramenta para isso tudo que a gente está falando aqui, essa construção de uma cultura sustentável. Bem, o ensino da permacultura, ele se dá num curso que foi internacionalmente padronizado com 72 horas, que é o PDC, Permaculture Design Course, e aqui no Ipoema a gente dá esse curso com 80 horas, e além disso, a gente desmembrou esse curso em cursos modulares, que são os temas específicos da flor da permacultura. Eu vou trazer para você a flor da permacultura no próximo episódio, mas ela tem nas suas pétalas os temas necessários para a gente construir uma vida sustentável em escala global. É uma proposta para a humanidade vir a ser um dia, quem sabe, sustentável, né? Então esses temas modulares são bioconstruções, agrofloresta, manejo sustentável de água, economia solidária e por aí vai. Então a gente tem também esses cursos modulares, mas o que eu estou querendo trazer para você, já trazendo aqui nesse workshop, é um compilado das minhas experiências, é um compartilhar de fato de 20 anos de acúmulo. Então é um formato novo, é um conteúdo novo, pensado exclusivamente para esse workshop, onde eu venho trazendo a essência desses pontos principais para que a gente trate de construir atitudes sustentáveis no nosso dia a dia. Eu hoje fico batendo muito nessa tecla de que a gente não está mudando a nossa sociedade, não é por falta de existirem soluções técnicas ou tecnológicas para nenhum tipo de problema, e sim porque a gente não está conseguindo fazer essas escolhas, tá? Então, vou bater nessa tecla de que a gente deve fazer escolhas sustentáveis, porque as soluções estão prontas para praticamente tudo, da fome no mundo ao manejo sustentável de água. Todas as soluções existem. O que falta é a gente conseguir pôr em prática essas soluções. Bom, e é isso. Enquanto o mundo não muda, a gente pode ir mudando a si próprio, mudando as nossas atitudes, e assim o mundo vai mudando. Então, mais uma vez, eu vou contar para vocês, avançar um pouco mais em como foi essa minha experiência, aonde eu comecei com uma ideia que se transformou numa casa, que evoluiu para um trabalho, que evoluiu para hoje um legado que a gente tem aí com toda a história do Ipoema, tudo que a gente já fez. Já são milhares de pessoas que a gente apresentou permacultura, apresentou essa proposta. Mais de 15 mil estudantes já conheceram a permacultura lá na Chácara Asa Branca. Então esse legado vai ser compartilhado ao longo desses dias. E no próximo episódio eu vou trazer para você um pouco de alguns fundamentos dessa nossa visão. É a teoria de Gaia, do James Lovelock, que fala um pouco dessa visão de sermos parte de um grande todo. Vou falar disso também a partir da visão sistêmica e da ecologia profunda do autor famoso chamado Fritjof Capra, né? O livro mais famoso dele é O Tal da Física, ou O Ponto de Mutação, são 2 livros bem conhecidos. Vou contar para vocês também como foi essa expansão da permacultura, de uma proposta de design local, de território, para uma proposta para uma sociedade global sustentável. Vou trazer para vocês as minhas conclusões de por que a gente ainda está preso nesse velho paradigma de escassez, de escolhas insustentáveis, de sermos dependentes de um modo produtivo altamente destrutivo. Eu tenho algumas reflexões sobre isso. Vou te apresentar uma listinha de 11 atitudes para você começar imediatamente a ter uma vida mais sustentável, uma vida de menor impacto, a partir de atitudes que, por sua vez, vão levar a práticas concretas, né? E agora, por fim, eu quero te pedir, se você gostou, role esse vídeo para baixo, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta. Como eu já falei anteriormente, nós vamos
nos esforçar, eu vou me esforçar para responder pessoalmente cada uma das perguntas e dos comentários. E aproveite e chame a galera, chame geral, né? É para todo mundo essa história, nós precisamos fazer isso. E como diz o Beto Guedes, né, naquela música que é ícone aí do movimento ambientalista, nós vamos precisar de todo mundo, né? Porque 1 mais 1 é sempre mais do que 2. Então é um prazer estar aqui contigo. Vamos finalizando esse primeiro episódio e te espero para o próximo, beleza? Te vejo lá. Um abraço. A grande questão hoje não é mais conhecermos, enquanto humanidade, as soluções. As soluções técnicas e tecnológicas já existem para praticamente tudo. Não existe mais falta de alimento no mundo, mas ainda existe fome, né? Existe gente passando fome em quantidade menor do que a de obesos. Nós temos 1 bilhão, 900 milhões de pessoas passando fome e 2 bilhões de obesos, né? Existem doenças curáveis que matam. Tá? Então a gente está buscando a cura para o câncer, a cura para a AIDS, mas tem gente que morre de tuberculose, gente que morre de malária, né? Gente que morre de dengue, então, gente que morre de diarreia. Então, assim, são questões de escolhas. E a tecla que eu venho batendo hoje, com 20 anos de permacultura, 40 anos de idade, meu filho mais velho vai fazer 20 anos esse, a mais nova tem 12, e é por eles que eu faço isso, é pelas gerações futuras, é pelo futuro da humanidade, é que devemos agora fazer novas escolhas sustentáveis. Muito grato e passo a bola sem interrupções para o Luquinhas.